Olá, boa tarde a todos. Para quem chegou agora, eu sou Ana Varela, sou atriz, não tenho nada a ver com a construção, mas o ano passado comecei um projeto que é basicamente um projeto de mudança de vida. Eu a acrescentar à biografia que o João leu minha, eu sou uma rapariga do campo. Eu nasci numa aldeia muito pequenina do interior do Ribatejo. Depois fiz o meu percurso, vivi algum tempo em Almeirim, vim para Lisboa estudar Economia. A vida pregou-me uma grande partida e eu deixei a Economia pela representação, porque descobri que o meu sonho é contar histórias e dar vida a personagens. E tive 2 filhas e começou a nascer em mim uma vontade de regressar às minhas origens. Lisboa é incrível, é fantástica, mas está superpopulada, tudo é muito intenso, tudo é muito rápido. E eu sentia falta desta ligação à natureza, desta vida no campo. Então há muito tempo que eu procurava voltar às minhas origens. Não sabia bem qual é que era a zona, andei a ver muitas casas, muitos terrenos, muitas zonas e descobri que a Arruda fazia um match perfeito comigo. Não sou muito de mar, gosto do campo, gosto do verde, gosto das vinhas, e gostei especialmente da Arruda dos Vinhos e foi lá que encontrei este projeto, pelo qual fiquei logo apaixonada. É uma casa com 100 metros quadrados de implantação, estava neste estado, é uma casa centenária, tem muitas fachadas em pedra antiga, combinada também com alvenaria, e eu olhei para esta casa e pensei, bem, finalmente vou fazer aquilo que sempre quis, que é pegar numa ruína e transformá-la num palácio. Mas eu não podia fazer isto de qualquer forma. Eu trabalho muito em sustentabilidade, trabalho muito com a consciencialização ambiental coletiva. É algo que me dá muito gosto. Eu acredito que temos de cuidar deste planeta em que vivemos e temos de o deixar com condições suficientes para que as minhas filhas, as vossas filhas, os vossos netos consigam também usufruir da sua beleza. Então, se a sustentabilidade está presente em muitas das rotinas da minha vida, desde a forma como eu me alimento, da forma como eu me visto, da forma como eu uso os transportes, ela tinha de estar também obrigatoriamente na forma como eu iria fazer esta reconstrução. Então, através da arquiteta Tânia Martins, eu descobri o conceito de Passive House. E percebi que a minha casa tinha de ser uma Passive House. O que é uma Passive House? Uma Passive House é uma casa que é eficiente, que tem necessidades energéticas, tanto para o arrefecimento como para o aquecimento, muito baixas. E isso consegue-se cumprindo aqui 5 pilares importantes. O primeiro pilar é o isolamento térmico e com este nós estamos relativamente familiarizados. No meu projeto em específico, tudo o que era alvenaria, frente opaca e alvenaria, eu isolei com um sistema ETICS, isolamento pelo exterior. Nas paredes de pedra, como eu as queria manter, tive de isolá-las pelo interior, eu optei por o XPS. Um dos princípios da Passive House é também minimizar aqui as pontes térmicas e, sendo isto uma reconstrução do edifício já existente, o desafio era gigante. Portanto, passámos pelo isolamento e anulação de pontes térmicas, de fachadas, de coberturas, de lajes, de tudo. Depois, as janelas eficientes é também um dos grandes pilares da Passive House. Não só na escolha de umas janelas em PVC, que tem um melhor comportamento térmico, com um vidro com corte térmico, mas também passando por uma instalação eficiente. Não basta nós comprarmos umas janelas, gastarmos um dinheirão em janelas com corte térmico e depois chega o instalador e faz uns furos na parede e põe um cordão de silicone. Não, é importante também reduzir todas as pontes térmicas que existem entre a frente opaca e as janelas para não haver estas transferências térmicas. Depois, a estanqueidade ao ar, esse sim é um conceito que muito poucos estão familiarizados. E na minha reconstrução, digo-vos já que o grande desafio foi mesmo convencer as equipas de obra a aplicarem conceitos como a estanqueidade ao ar.
Toda a gente pergunta, mas tu vais viver para o campo e não tens uma chaminé, não tens uma lareira em casa? Não tenho, porque senão comprometeria a estanqueidade ao ar, e toda a gente fica assim a olhar para mim. O que é isso? Não tens um extrator de fumos com chaminé? Não tenho. Não tens grelhas de ventilação na fachada só para fazer a recirculação do ar? Não tenho. Porquê? Porque tenho de cumprir este critério, que é importantíssimo, que é a estanqueidade ao ar. Eu poderia ter feito isto de várias formas, optei por fazer o reboco pelo interior, podia ter aplicado faixas, não é faixas, agora não lembro o nome, há umas placas de estanqueidade que se colocam nas paredes. Cumprida esta estanqueidade ao ar, ou seja, a minha casa é totalmente estanque. Se as paredes são estanques, se a cobertura é estanque, a base é estanque, as janelas são totalmente estanques, o que é que eu preciso obrigatoriamente? De um sistema de ventilação. O sistema de ventilação também foi, principalmente para quem tinha um budget apertado, que era o meu caso, convencer a engenheira ou a execução de que precisava de um sistema de ventilação quando ela não estava, ou quando a empresa não estava muito familiarizada com a questão, também foi um desafio, porque toda a gente dizia assim, então, mas não basta abrir as janelas? Abres as janelas e fazes a ventilação da casa. E eu, sim, mas não é suficiente. Não é suficiente, e já falámos aqui porquê, porque a ventilação natural está dependente das condições atmosféricas lá fora, não é? Portanto, se eu abrir a janela, vai entrar não só todo o pó que existe no exterior, mas também a temperatura que está no exterior e a umidade que está no exterior. E então lá convenci que era mesmo obrigatório, além disso, sendo uma passive house, é mesmo obrigatório ter uma VMC. Então, um ano atrás, entrei eu aqui nesta feira, totalmente descontextualizada, uma feira de construção civil, meu Deus, por onde é que eu começo? Mas preciso de um sistema de ventilação. Então, olhei aqui para o stand da SIP, lembro-me perfeitamente desse dia, e fui assim, devagarinho, e fui ter com o João, e disse, João, eu estou agora a começar um projeto enorme, para mim, que era a minha primeira obra, preciso de um sistema de ventilação, explica-me tudo sobre ventilação. O João, com muita paciência, me explicou para a minha casa quais seriam as necessidades, o que teria de ser feito. Explicou-me também que precisaria de acompanhar a obra e o projeto e teria de fazer uma visita ao local para tentar perceber este desenho. Ou seja, só depois de visitar a obra e deste acompanhamento é que conseguimos perceber de que forma é que num edifício existente conseguiríamos passar estas tais condutas que são necessárias. E acreditem, esse foi um grande desafio, porque estamos a falar de paredes com 40 centímetros de pedra. Partir aquelas paredes seria muito difícil. Tivemos de ser criativos. Não é só criatividade na televisão e no cinema, também há criatividade nos sistemas de ventilação. E a passar condutas, por exemplo, esta parede aqui tem 40 a 60 centímetros e era muito difícil passar a conduta aqui. Equacionou-se inclusive subir, como é que se chama? A tubagem, exatamente, subir a tubagem, ir aqui e descer. Tivemos de, numa reabilitação de um edifício existente, esses desafios são os maiores, eu acho, ou pelo menos da minha experiência, mas aqui foi realmente indispensável o acompanhamento da SIP, porque além da primeira visita, fez várias visitas ao projeto, quando as equipas não conseguiam partir as paredes ou as estruturas existentes para passar as condutas, tivemos de reformular os projetos e este desenho foi reformulado pelo menos umas 2 ou 3 vezes, não foi? Para conseguir cumprir, chegar a todo lado. Há uma tubagem. Esta tubagem, por exemplo, era impossível passar pelos tetos. Eu usei muitos tetos falsos para cobrir toda a alvenaria e para fazer os isolamentos todos, mas aquela era impossível porque é uma casa de banho debaixo de umas escadas. Então era impossível a tubagem chegar até lá e aqui optámos pela solução de passar a tubagem por baixo, pelo chão, exatamente. Depois da obra feita, de tudo isto lá, do aparelho instalado em dezembro, a obra já estava fechada, antes do aparelho ser ligado, e sentia-se muito o ar saturado de uma passive house estanque.
ou seja, tens a casa totalmente fechada, ela não respira e tu sentes um ar carregado, até sentes uma ligeira impressão aqui na testa do tão carregado que o ar tem. A partir do momento em que o aparelho foi ligado, e estamos aqui a falar de uma Sabic, não é? De uma Sabic duplo fluxo com recuperação de calor, eu senti logo duas coisas. Primeiro, esta leveza no ar, ou seja, quando entro em casa, eu vivo no campo, atenção, mas quando eu entro em casa, o ar é mais leve, respira-se melhor, é um ar muito mais saudável. E depois, outra coisa que senti foi esta recuperação do calor. A minha casa, eu optei por não colocar nenhuma fonte de arrefecimento nem de aquecimento, porque é o primeiro ano da casa, queria ver como é que ela se comporta, como é que ela passa pelo inverno, como ela passa pelo verão, tentar perceber efetivamente se tenho essa necessidade ou se um sistema de ventilação com esta recuperação de calor seria suficiente. E no inverno o que aconteceu foi, estavam 4 graus, porque aqui chegamos a temperaturas muito baixas, 3 graus, 2 graus de manhã, 2, 3 graus. Eu não tinha nenhuma fonte de aquecimento, mas a normal atividade da casa, ou seja, cozinhar, os banhos, respirarmos lá dentro, foi o suficiente para devagarinho a casa entrar nesta recuperação de calor e conseguir manter um conforto térmico em casa durante o inverno. Desde aí, já passámos pela primavera, estamos a passar pela primavera, já temos dias mais quentes. O que eu sinto é que, apesar da temperatura lá fora variar bastante e temos tido dias com flutuações térmicas muito grandes, dentro de casa eu encontro sempre mais ou menos a mesma temperatura. Nunca desceu dos 18 graus e nunca subiu dos 22. Portanto, entre os 18 e os 22 a minha casa está sempre nesta temperatura. Outra vantagem, e para mim esta é mesmo a maior, é a questão da umidade. É um sítio com muita umidade. Eu vivo num vale. Para terem a noção, às 2 da tarde eu já não tenho sol. O sol esconde-se atrás do monte e eu já não tenho sol. É um clima bastante úmido no inverno. Já aconteceu 1 ou 2 vezes a máquina não ser ligada durante a noite e eu acordo com a água a escorrer pelas janelas. E aí é que eu vejo realmente qual é o impacto de ter um sistema de ventilação que faz um controle da umidade relativa dentro de casa e o benefício é que isso tem para mim, porque com certeza não sou a única, já vivi em muitas casas em que escorria água pelas paredes e não é confortável. Tenho 2 filhas, lembro-me quando a Dalila nasceu, o quarto tinha tanta umidade, eu sentia imensos desumidificadores porque achava que aquilo era péssimo para a saúde dela. E então eu neste momento sinto-me num ar saudável, confortável termicamente, além do conforto acústico, mas como eu vivo no campo acabo por não sentir tanto isso, e com esta umidade controlada que sem dúvida este é o grande benefício para mim. Pronto, era isto, queria partilhar convosco a minha experiência no meu projeto e no dia-a-dia com este sistema de ventilação da SIP.